Isabel, muito bem-vinda, Abel. A Polícia Federal traz aí um foco bastante intenso na própria ABIN durante a gestão do presidente Lula. A gente está falando de uma oitiva voltada ali a colher um depoimento do atual diretor da ABIN. Toda essa tese de obstrução acontece aí ainda durante o governo do presidente, já durante o governo do presidente Lula. Mas, querendo ou não, a gente tem aí um contraponto à gestão de Jair Bolsonaro, que acaba saindo um pouco do foco dessas discussões da ABIN paralela, né? Bem-vinda, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, Basília, bom dia para quem está com a gente nessa sexta-feira, um ótimo feriado a todos. De fato, está crescendo dentro da percepção de interlocutores, dentro e fora do Palácio do Planalto, a visão de que, ao se aprofundar em relação a investigações sobre a própria gestão da ABIN no governo Lula, você está tirando o foco das investigações em relação ao governo Jair Bolsonaro. E isso é usado como um instrumento também de desgaste do próprio governo. Sabe aquela expressão de tiro sair pela culatra? Miramos em um, mas acabamos mirando em outro, sendo que o outro está aqui no nosso próprio guarda-chuva? É mais ou menos por aí. Conversei com diversas fontes ao longo dessa semana para tentar entender os bastidores dessa história, do porquê a Polícia Federal está se debruçando mais nos últimos meses, semanas talvez, em relação às investigações sobre a atuação da ABIN de Lula para além da ABIN de Bolsonaro. E muita gente atribui isso a uma rivalidade que já é conhecida, querendo ou não, aqui nos bastidores de Brasília, entre dois DGs. A gente está falando do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, que a Thaisa estava contando para a gente, que foi ouvido ontem aqui em Brasília por mais de 5 horas. Os dois têm uma rivalidade, há, na visão de alguns interlocutores do governo com os quais eu conversei, de que há uma disputa de espaço. O Luiz Fernando Correia, inclusive, ocupou a função que hoje é de Andrei Rodrigues, no comando máximo da Polícia Federal, lá atrás, no governo Lula II. Ele vem justamente das camadas da Polícia Federal, o que representa, inclusive, um certo descontentamento dentro da própria ABIN, porque servidores argumentam que esse cargo máximo na agência de inteligência deveria ser de alguém dos quadros e não alguém de fora, ainda que tenha uma certa experiência, por óbvio, com investigação, haja visto o histórico dele, muito robusto em relação à Polícia Federal. Então, essa rivalidade existe e muita gente aponta isso como um dos fatores para a Polícia Federal estar adentrando mais na investigação. E aí, essa visão muito clara na avaliação de algumas fontes de que isso depõe contra o governo, não ajuda. E o potencial que tem o caso da ABIN paralela em relação ao governo Bolsonaro seria algo mais inteligente e estratégico de se explorar politicamente, sobretudo porque seria mais um instrumento de desgaste em relação ao bolsonarismo e não tem como a gente não deixar de atrelar a polarização entre Lula e Bolsonaro da última eleição e que continua se perpetuando. Então, são algumas rivalidades que vão aparecendo, que ajudam a explicar, mas que tem essa visão de que, de fato, isso está sendo desgastado. Tanto é que a Jussara trouxe essa apuração para a gente de que temos um presidente Lula olhando com mais atenção para essa função, por mais que se fale que não houve acariação, mas ele chamou duas peças de lados divergentes para tentar conversar sobre essa situação.